Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês um testemunho que é bem especial para nossa família e para todos os nossos amigos, que eu demorei um pouquinho para contar para que isso de fato assim concretizasse, sabe? Já estava concreto, né? Mas a gente sempre fica aguardando um pouquinho mais, né? Talvez uma certa incredulidade, mas enfim, né? Sejamos sinceros. Então eu tava esperando um pouco mais para me sentir um pouco mais segura de contar para vocês esse testemunho, mas de fato agora é algo que todos podem ver, né, que todos têm visto na vida da minha filha, da Micaela, e por isso eu quero compartilhar aqui com vocês esse testemunho para edificar a fé de vocês, para vivificar a fé de vocês. Então, simbora pro vídeo. Vamos lá, gente. Só para contextualizar vocês, a Micaela, ela tá dentro do espectro autista. E a gente tem o diagnóstico da Micaela desde que ela tinha 2 anos, mas eu já desconfiava do autismo desde 1 aninho. Tanto que até tem um vídeo aqui no canal que o tema, eu acho que o título é Por que ela não fala? Um negócio assim, que a Micaela tinha 1 ano e pouquinho e eu gravei um vídeo pra vocês contando as minhas desconfianças. Enfim, tem um pouco desse histórico, assim, essa linha do tempo da Micaela aqui no canal, e eu vou deixar esses vídeos sobre o autismo da Micaela, falando um pouco mais sobre a Micaela. São poucos vídeos, porque eu sempre procurei, preservar a Micaela o máximo possível. Então, tem coisas que eu nunca contei aqui, mas tem sim alguns vídeos de desabafo, enfim, aqui no canal, então eu vou deixar os vídeos aqui embaixo. E a Micaela, então, o diagnóstico dela foi com 2 anos, mas com 1 ano e pouco eu já desconfiava. E aí até nesse vídeo eu falo todas as características que ela tinha. E até mais ou menos 2 anos e pouquinho, a Micaela de fato não falava nada. Ou se ela aprendia alguma palavra específica, ela esquecia. E além dela não falar nada, até 2 anos e pouco, ela também não repetia nada do que a gente fazia pra ela. Se ela repetia, gente, era pouquíssimo, sabe? Então, por exemplo, dar tchau, mandar beijo, imitar dancinha, qualquer coisa. Música que tava tocando no desenho, ela não repetia exatamente nada. Então, até 2 anos e pouquinho, a gente tinha um retorno muito pouco da Micaela, né, em relação a tudo. Então, ela, com 2 anos, ela fez uma avaliação multidisciplinar com psicóloga, terapeuta e fono. E aí, de fato, e na verdade ela passou por 2 fonos, né? Uma terapeuta e uma psicóloga. E de fato, foi visto tudo isso nela, viu que ela não tinha troca, embora ela era uma criança muito simpática, que tinha muita vontade de estar com outras pessoas. Claro que ela tinha várias restrições, assim, né? Dificuldades, mas ela não tinha nenhuma troca, assim, de brincar, de faz de conta, enfim, era muito complicado mesmo. Pra vocês terem uma ideia do nível da Micaela, ela esquecia até como que comia, pra vocês terem uma ideia. Então a gente tinha que ensinar pra ela como pegar o biscoito ou o que fosse e botar na boca. Ela não sabia nem, assim, ela aprendeu a tomar a mamadeira sozinha, mas também tudo demorou, coisas muito pequenas, calçar o chinelo, eu não conseguia calçar o chinelo, eram muitas coisas, gente, resumindo. Mas eu quero muito focar no testemunho para que as pessoas possam realmente ver esse vídeo até o final, não quero que o vídeo fique longo. Então, para contextualizar, foi esse o início da Micaela. E aí, quando ela fez 3 anos, ela começou a falar algumas palavras, mas eram pouquíssimas palavras. Tipo, eu acho que não eram nem 5 palavras que ela falava. E eu ficava muito preocupada. Eu tinha assim, eu não ficava muito preocupada, acho que eu não posso dizer que eu ficava muito preocupada. Eu tinha momentos de preocupação. Mas lá atrás, né, quando a Micaela, antes da Micaela nascer, pouco antes da Micaela nascer, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha e ela me disse que a chegada da Micaela aconteceria alguma coisa que eu não esperava. Aconteceria algo inesperado, mas que o Senhor estava no controle. Só que, assim, sinceramente, na época, eu achei uma palavra muito típica, não sei explicar, gente. A gente sempre fica duvidando um pouco dessas revelações, né? E eu fiquei assim, tal, até cheguei a contar pro Pedro, mas assim, admito que eu não orei muito, eu não me preparei muito pra isso. E aí, quando a Micaela nasceu, eu tive uma complicação no parto, né, que a Micaela chegou a fazer cocô na barriga, né? E até tem também o meu relato de parto aqui da Micaela no canal. E eu achei que isso fosse a coisa inesperada que aconteceria, sabe? Não achei que era algo que viria depois. E aí depois, com o passar do tempo, depois dela receber o diagnóstico, eu fui lembrar desse sonho e o Espírito Santo me lembrou desse sonho e me deu um estalo. Eu falei assim, cara, é isso, era isso que ia acontecer, mas o Senhor está no controle.
E então eu realmente tomei posse daquela palavra. E o nome da Micaela também foi escolhido muito a dedo, né? E quer dizer, ninguém é como Deus. Então eu tinha o desejo que as pessoas vissem na vida da Micaela a glória de Deus. Então é incrível isso, gente. Porque muito antes dela nascer, até o nome dela já representaria o que ela é hoje. Que de fato as pessoas veem a glória de Deus na vida da Micaela. Então, enfim. Ai, tô grávida, né, gente? Então pode ser que eu venha chorar nesse vídeo. E aí, ela, quando fez 3 anos, ela começou a falar algumas palavras, mas ela esquecia, ela deixava de falar algumas palavras. Então, tinha muitas coisas que a Micaela aprendia que ela esquecia e depois deixava de fazer. Então, eu ficava até com um receio de comemorar quando ela aprendia alguma palavra, porque eu ficava assim, meu Deus, será que ela vai esquecer, sabe? No fundo, né? Porque um detalhe aqui importante, como que era essa situação minha com Deus em relação a Micaela? Eu sempre orei pela Micaela, admito que houve uma época em que eu orei menos, em que eu ficava apenas assim, achando que estava descansando no Senhor, mas na verdade eu estava deixando de orar. Eu estava descansando, mas também não estava orando, sabe? Eu tinha dentro do meu coração, do fundo do meu coração mesmo, assim, coração sincero diante do Senhor, de que eu estava pronta para viver a vontade dele, né, para minha vida, para nossa família e para a vida da Micaela, e que eu aceitaria o que viesse realmente, a vontade dele, assim, acima de tudo. Por mais que para mim, na minha visão, o que acontecesse ali não fosse tão bom. Então, sim, eu tinha dentro de mim que o Senhor podia curar ela plenamente, de um dia para o outro, ou de um segundo para o outro, mas eu também sabia que o Senhor poderia também, no seu tempo, curar ela, né? Ou, eu vou dizer uma coisa que pode gerar uma polêmica aqui, talvez, não sei como que você crê, mas a gente sabe de que tem muitas pessoas que acabam convivendo com uma doença, né, durante a sua vida toda, e o nome do Senhor é glorificado na vida delas porque elas têm fé no Senhor e não é a condição e o diagnóstico que faz elas crerem que o Senhor é bom, mas é a confiança que elas têm no Senhor que faz elas crerem que o Senhor é bom, né? Porque a gente não tem que crer pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é, e Ele nunca deixa de perder o controle. Então eu sempre tive essa linha de pensamento em mim. O Senhor pode curar ela plenamente. Eu creio que o Senhor pode curar ela plenamente de um dia para o outro. Eu creio também que pode haver um processo de cura, ou eu estou aqui também para viver junto com ela isso, caso a condição dela, o diagnóstico dela permaneça, né? E que seja tudo para glorificar o nome do Senhor. Mas aí eu comecei a me atentar mais que eu precisava orar mais conforme o tempo foi passando, porque a gente vai vendo as dificuldades aumentando, a gente vê que aquilo tá concreto, porque quando tem um diagnóstico você fica meio perdido. Mas conforme você vai vendo que aquilo não muda, você começa a pensar, cara, eu preciso movimentar, né? Então eu começava a orar e eu orava da seguinte forma, assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar ela do dia pra noite, mas se não for assim na vida da Micaela, que todos os dias possa ser um dia de cura. Mesmo assim, eu falava isso, mas mesmo assim eu colocava as mãos sobre a cabecinha dela quando a gente fazia o nosso devocional, e até hoje eu faço isso, até hoje eu falo isso, e eu declarava saúde perfeita sobre a vida da Micaela, funcionamento perfeito da mente dela. Só que isso, gente, acontecia e eu não via coisas acontecerem, né? Então, muito pelo contrário, tinha dias que eu orava e que acontecia coisas muito complicadas, que eu não gosto de abrir muito para não expor a Micaela. Mas enfim, eu não dormia, a Micaela tinha muita dificuldade para dormir, muitas coisas. A Micaela, a gente não conseguia explicar muitas coisas para ela, porque de fato ela não entendia. As pessoas achavam assim, ela entende sim, vocês que acham que não. Mas, gente, eu tentei muitas vezes e eu sei que, de fato, na época, ela não entendia certas coisas, não entendia mesmo. Então, era muito complicado explicar as coisas para ela. Enfim, então eu passei por muitas dificuldades, mas continuando orando. E aí teve um dia, agora chegando aqui ao dia do testemunho, de fato, que a gente estava em um processo aqui muito de busca ao Senhor, foi na pandemia. As igrejas estavam fechadas e a gente estava tendo toda a programação da nossa igreja online. E aí teve um dia que teve o Press Power, que foi online, teve poucos Press Power, né, online. O Press Power da nossa igreja é busca realmente pela manifestação do poder de Deus, sabe?
ali para a igreja, e aí tem palavras de conhecimento, tem cura, né, assim, sinais, enfim, é o momento do reteté, digamos assim. Tô brincando. Mas resumindo, e aí então, e nesse momento, nesse dia, né, estavam tendo várias palavras de conhecimento, e um dia, e a Micaela tava dormindo, o Maitê também, tava dormindo uma em cada quarto, e aí a pastora da nossa igreja sede, digamos assim, a pastora Kelly, que inclusive ela é terapeuta, né, também, ela tem uma clínica, pelo que eu sei, até onde eu sei, ela tem uma clínica. Eu não tenho um contato direto com ela, mas quem sabe ela pode estar vendo esse vídeo também, né, pastora Kelly. E foi muito especial, gente, enfim. Aí ela falou que teve, né, eu não me lembro nem das palavras, gente, porque nesse dia eu falei assim, se tiver alguma coisa falando, alguma palavra de conhecimento que tenha a ver com a situação da Micaela, eu vou colocar a mão na Micaela e eu sei que vai acontecer alguma coisa. Nesse dia eu tava certeira, gente, eu tava certeira que ia ter algum negócio. E eu tava ali crendo, sabe, realmente. Enfim, porque tem coisas, como eu disse, eu orava, mas tem coisas que você vai precisar entrar em guerra, entendeu? E até por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que isso continue acontecendo na vida da Micaela e em outras áreas da nossa família. Enfim, então tem coisas que você vai precisar entrar em guerra, e nesse dia eu estava pronta para a guerra. Mesmo cansada, tá? Tava muito cansada nesse dia, que a Maite era pequenininha. Então, não tem desculpa pro cansaço. Aí, a pastora Kelly falou que teve uma palavra, e ela falou, na verdade, eu não vou me lembrar exatamente o que ela falou, porque né, a pessoa é bem esquecida, mas ela falou sobre algo no cérebro, né? Alguma dificuldade ali no cérebro, pessoas que têm doenças no cérebro, realmente, que limitam o funcionamento do cérebro, para resumir. E aí, então, ela falou sobre isso, e eu falei assim, pô, tem tudo a ver com a Micaela, embora em um exame você não consiga ver, né, que a pessoa é autista, fazendo uma ressonância, enfim, mas tem limitações, o cérebro, ele funciona de maneira diferente, o cérebro dos autistas. Então eu falei, tem a ver, eu vou lá. Fui lá no quarto, botei a mão, orei, ela tava orando enquanto isso, a pastora Kelly, e ok, né, no fundo eu achei que fosse realmente mais uma oração, mas eu fui, gente, eu fui e vambora. Aí no dia seguinte, quando a gente acordou, a gente foi descer com as meninas, um dia normal, tranquilo. Daqui a pouco a Micaela vê um gato. Enfim, só que a gente fala pra ela, ah lá o gato, a gente sempre falou tudo pra ela, sempre usamos várias estratégias aqui com ela, enfim. E aí ela viu o gato, a gente sempre falou gato, só que a gente não falava gatinho, nunca falamos gatinho. A gente falava gato. Aí daqui a pouco ela falou assim, gatinho. Gente, meu Deus. Eu falei, que essa criança tá falando, gente, gatinho. Eu fiquei feliz, mas eu achei que fosse uma palavra que fosse ser esquecida, sabe? Que fosse aquele mesmo caso que acontecia antes. Ela falava, mas ela esquecia. Ok. Daqui a pouco, a partir daquele dia, ela começou simplesmente a repetir várias coisas. Várias palavras que ela nunca tinha falado, ela começou a repetir. E além disso, a partir daquele dia, né, que foi um dia após a oração, ela começou também a entender muito mais as coisas. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando a gente ia na nossa célula, ela tinha muita dificuldade para entender a hora de ir embora. Mas era muita mesmo, tá, gente? Imagina um negócio bem complicado. Era muito complicado. Então ela tinha muita dificuldade de entender a hora de ir embora. E ela começou a entender que ela tinha que ir embora e começou a dar tchau. E hoje em dia ela fala, tchau, até mais, para todo mundo. Então, a partir daquele dia, ela começou a falar palavras, começou a montar mini frases, começou a entender melhor o que a gente falava, começou a ficar mais calma, começou a até dormir melhor também, né? Claro que houve alguns episódios em que ela não dormiu bem, mas enfim, no geral, gente, a melhora dela foi assim, visível. Tanto que dias depois eu fui na escola dela para conversar sobre um determinado assunto. E todo mundo tava falando que o que aconteceu com a Micaela? As pessoas estavam perguntando o que tinha acontecido com a Micaela, porque ela estava muito diferente, ela tinha evoluído muito. E na igreja, em todos os lugares, as pessoas sabem da nossa igreja desse testemunho. E todo mundo começou a reparar que a Micaela agora está falando. Aí eu vou dizer pra vocês, eu tô contando esse testemunho agora, e a Micaela ainda não fala como uma criança da idade dela. Ela não fala assim... tipo que nem, né, uma criança da idade dela mesmo, frases e tal, não sei o que, não conta, assim, muitas histórias, mas ela brinca de faz de conta, ela faz, assim, gente, vou dizer pra vocês que hoje a Micaela faz
sei lá, 85% ou 90%, acho que até mais do que isso, mas vamos dizer, 90% do que as crianças fazem, e ela fala, o nível de fala dela tá para uma criança assim de 2 anos e pouquinho, sabe? Que já repete tudo, começa a montar frases, mas o entendimento dela é muito mais avançado do que uma criança de 2 anos. Eu tiro isso por conta da Maitê, né? Que a Maitê fala também palavras, tá quase no mesmo nível que a Micaela, mas isso quer dizer que ela está aprendendo, ela está no início, no processo de início de aprendizado, de começar a falar as palavras, a montar frases, a entender, a falar o nome das coisas, porque a gente tentava falar qualquer coisa para ela, não repetia nada. Hoje em dia, tudo que a gente fala, a maioria das coisas que a gente fala, ela repete. Então isso é muito importante, porque a criança vai aprendendo a falar assim, né? Então, gente, foi esse o testemunho. Ainda não, assim, como eu falei com vocês, estou contando algo que eu creio que ainda tem muito mais a acontecer, mas eu quero ser grata ao Senhor, de fato, louvar o nome do Senhor pelo que Ele fez na vida da Micaela. Eu fico constrangida com isso, porque eu fico, Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, mas obrigada por manifestar a sua glória realmente através da vida da Micaela, porque que realmente o nome dela faz sentido, que ninguém é como o Senhor. Realmente foi algo escolhido pelo Senhor, né? Então eu creio que o Senhor tem muito mais a fazer na vida da Micaela. Conforme o tempo for passando, eu vou atualizando vocês. Hoje ela é uma criança super desenvolvida, uma mocinha. A idade também ajudou, né, ela a ganhar mais maturidade. E é claro que temos dificuldades ainda, Micaela ainda tem algumas dificuldades, mas é muito pouco, sabe, a se comparar ao que era antes, né? E é isso, vocês têm alguma dúvida, querem saber mais a respeito disso, principalmente as mães de crianças especiais que me acompanham, que estão aqui no canal, eu quero dar uma palavra para vocês. Eu já tive dias muito difíceis, muito mesmo. Eu sei que pode parecer assim, não, mas o autismo dela não era assim, não era tão difícil. Não, gente, era muito difícil, muito mesmo. A Micaela não era grau severo, mas a dificuldade de dormir e as outras coisas me deixavam muito cansada. E, enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer que quero pedir ao Senhor que envie recursos e paz para o seu coração, que renove as suas forças. Porque eu sei que quando a gente está vivendo um negócio não é fácil. A gente pensa que não vai acabar, a gente pensa que, enfim, ninguém vai conseguir socorrer a gente. Principalmente as mães que passam a maior parte do dia sozinhas com as crianças. Então que o Senhor envie paz, refrigério agora aí para você, para o seu coração. Que você não desista de orar e de guerrear realmente pela saúde do seu filho, pelo seu filho, que você ore e fale ao Senhor que seja todo dia um dia de crescimento e não um dia de retrocesso. Era isso que eu orava. Senhor, que possa ser cada vez mais, ela possa aprender cada vez mais e não retroceder. Mas eu confio no Senhor, sabe? Declare a sua confiança no Senhor. Que a sua fé esteja firmada no que Ele é e não no que Ele fez ou no que Ele vai fazer. Mas somos gratos e cremos no poder do Senhor nas nossas vidas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Se você conhece alguma mãe de criança especial, dê a ela o meu abraço, ajude ela, que ela precisa da tua ajuda, e envie esse vídeo também, porque ela não tá sozinha, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Se você quiser, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, me segue também lá no Instagram, @PriscilaDuarteOficial. Deixa aqui o seu comentário, com seu testemunho, enfim, como que você tá agora. E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.